Fala pessoal, beleza com vocês? Conforme dito lá no início, no vídeo inicial, hoje a gente vai falar sobre duas funções que são muito interessantes, que se chama conte-se e conte-ses, tá? A gente vai estudar bem a teoria, como que se dá isso, o que que é isso, e depois a gente vai fazer um exemplo prático, como que isso se dá na prática, propriamente dito. Tranquilo? Como eu sempre peço e vou continuar pedindo, peço a vocês encarecidamente que sigam o vídeo passo a passo da forma que foi projetada, não pulem nenhuma parte, não tentem fazer junto comigo o exemplo prático, porque senão na hora que vocês forem trabalhar, tiver na mão na massa, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade. Então eu peço que vejam eu fazendo primeiro, entendam bem a teoria, entendam bem a lógica, para depois sim vocês fazerem isso aí na prática. Beleza? E lembrando sempre que o modelo que vai ser usado aqui para exemplificar está disponível para download aqui na descrição. Então vocês baixem aí no computador de vocês e caso vocês tiverem alguma dificuldade para poder baixar, falem comigo que eu posso ajudar vocês aí. Tranquilo? Vamos lá então. Função conte-se e conte-ses. O que são essas duas funções aí? As duas funções contam valores a partir de determinado critério, tá? São úteis para que seja contabilizada a quantidade de vezes em que um determinado valor é apresentado na tabela de dados, tá? Então, eu tenho lá uma tabelinha de dados, uma base de dados, e do outro lado eu tenho a função conte-se ou conte-ses, tá? Conte-se e conte-ses, eles vão trazer o resultado a partir de um critério. Se eu tenho lá, por exemplo, uma tabelinha de dados, o nome lá, vendedor, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui muito por alto, tá? Tem lá, vendedor. Tem vários nomes de vendedores lá e vendedoras. Tem vários, vários, vários. Eu quero que a função traga para mim a quantidade de vezes em que é apresentado o nome de determinado vendedor. Tá? Então, a função conte-se vai fazer isso. Tá bom? Ela vai trazer a quantidade de vezes em que é apresentado lá o nome de determinado vendedor. Ele não vai somar, ele vai simplesmente contar. É isso, tá? Importante, muito importante mesmo. Ambas as funções possuem a finalidade de contar, apenas contar, a quantidade de vezes que é apresentada na tabela. Por que que eu falo isso novamente? Porque é muito comum eu ver a dificuldade de algumas pessoas nisso, de usar o conte-se. Às vezes quer somar, quer fazer uma média e usa o conte-se e conte-ses. Não, o conte-se e conte-ses apenas contam. Questão de somar já é uma outra função, que se chama soma-se e soma-ses, que vai ser tema para o nosso próximo vídeo aqui do canal, tá? Então vocês acompanhem aí e para a gente poder entender certinho o que são essas funções aí, beleza? Qual que é a diferença de conte-se e conte-ses, sendo que as duas fazem a mesma coisa? Qual que é a diferença básica? Conte-se, vocês podem ver que está até aqui no singular, tá? Traz o valor por um critério apenas. Ele não traz um resultado a partir de vários critérios, a partir de um critério apenas. Se eu tenho uma tabelinha vendedor, ele vai trazer apenas a quantidade de vendedor. Pode ter várias outras informações lá na tabela, mas eu quero que traga só a quantidade de vendedor, só isso. Tá bom? Então, traz o valor por um critério apenas. Já o conte-ses faz a mesma coisa, ele traz o valor por um critério, mas aqui eu posso usar mais de um critério, tá? Essa é a diferença básica das duas. A lógica da confecção é a mesma, a sequência é a mesma, a diferença básica é essa. Conte-se é por um critério e conte-se são dois critérios, ou mais de dois, né? Como que se dá os argumentos da função do conte-se, tá? Conte-se, apresentar aqui intervalo de critério e o critério, tá bom? O intervalo vai ser a base de dados propriamente dita e o critério vai ser a base em que eu quero, a base de critério que eu quero que traga a quantidade, contabilizada já, tá bom? Vamos entender mais claro o que são esses dois argumentos aqui. Intervalo, local onde são armazenados os valores, que será a base para contabilizar os valores, tá? E os critérios será o critério, né, para a busca na base de dados, o resultado esperado, tá? Então, se eu tenho lá, por exemplo, a tabelinha vendedor, o vendedor vai ser o meu intervalo, tá? E o critério vai ser o nome de determinado vendedor. Suponhamos que eu tenho lá vários vendedores, eu quero que
traga para mim a quantidade de vezes em que é apresentado o nome Ana. Então, o meu critério vai ser Ana, tá bom? Então, isso é intervalo, é a base de dados, e o critério é o critério em que eu vou ter como parâmetro para poder trazer o resultado esperado, tá? Conte-Cs. Como que se dá os argumentos da função dentro lá do Excel? Percebam que é a mesma coisa, a lógica é a mesma. Intervalo, critério, intervalo, critério, etc, etc. E por aí vai, por aí vai. Mas aqui tem uma diferenciazinha aqui, ó. Aqui está intervalo, critérios 1, intervalo de critério 2, critério 2. É a mesma coisa do Conte-C. Vai apresentar o intervalo, critério, sempre essa sequência, tá? Se eu fosse jogar aqui para baixo, iria aparecer mais critério, critério 4, critério 5, critério 6, etc, etc, etc. Então, essa é a lógica aqui do Conte-C, tá bom? É a mesma coisa do Conte-C, mesma coisa. A única diferença é que aqui tem mais critérios e tem mais intervalos, para mim poder ter como base. É a mesma coisa do anterior, mas só para ressaltar mesmo, né? Intervalo de critério 1, local onde são armazenados os valores de determinado base de dados. Critério 1 vai ser o primeiro critério para busca na base de dados do resultado esperado. Então, este daqui tem que estar em consonância com o intervalo de critério 1. Já o intervalo 2 tem que estar em consonância com o intervalo de critério 2. Tá? E por aí vai, etc, etc, etc. Tá bom, pessoal? Então, esses são os conceitos básicos de Conte-C e Conte-Cs, tá? Não tem muito o que fugir disso. E agora a gente vai para a nossa tabelinha do Excel para a gente entender na prática como que isso se dá, ok? Primeiro aqui a gente vai ver um exemplo de Conte-C, depois a gente vai ver um exemplo na prática como que se dá o Conte-Cs, tá bom? Eu tenho aqui uma tabelinha de dados, tem aqui o vendedor, cidade ou base e o material. Essa vai ser minha base de dados. E essa aqui vai ser os nossos parâmetros. Primeiro, a gente vai fazer o Conte-C. O que eu quero que ele faça primeiro para nós? Eu quero que ele apresente a quantidade de vendas por vendedor. Ou seja, eu quero que apresente a quantidade de vezes em que é apresentado o nome de determinado vendedor aqui na tabela de dados. Tá bom? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu sinalizo aqui a célula onde eu quero que seja apresentado o valor. No caso meu aqui é G6. Vou clicar aqui no G6, beleza? Eu venho aqui no menu Fórmulas, depois eu venho inserir função. No meu aqui já está, porque são funções que eu utilizo com um pouco mais de frequência. Pode ser que no de vocês não estejam nenhum ou estejam algumas funções diferenciadas. Então, simplesmente vocês vêm aqui em cima, ó, seleciona e coloca aqui, ó, conte, simplesmente isso. E dá o ir, tá? E vai aparecer aqui várias outras coisas, né? Aí você seleciona aqui, ó, conte C, né? E vem aqui no OK. Beleza, já abriu para nós aqui os argumentos da função. Lembrando sempre, como eu falei no vídeo anterior, a gente pode sim, sem problema algum, digitar diretamente aqui na célula essa função, chamar a função e digitar os argumentos da função, sem problema algum, tá? Mas como a gente ainda está iniciando nas funções do Excel, como a gente ainda não tem tanta familiaridade com tudo isso, eu sugiro que seja feito esse passo a passo aqui com a telinha, com essa janela aqui para nos apoiar, porque aqui vai estar sinalizando exatamente o que a gente tem que fazer, tá bom? Então vamos lá então, o intervalo de critérios, se eu quero que traga, vou até descer aqui um pouquinho para ficar mais nítido. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Beleza, acho que ficou bom, né? Ok, eu quero que apresente a quantidade de vendas por vendedor. Então, minha base, meu intervalo vai ser vendedor, né? Com o cursor aqui, piscando, eu venho aqui, ó. Vendedor. Beleza. Selecionei tudo isso daqui, ok? Depois eu venho aqui no critério. Meu critério vai ser digitado aqui no F6. Ok, no F6. Beleza. Dou OK. Já está pronta a minha função Conte-C, tá? Se eu digitar aqui, por exemplo, o nome de um vendedor, vamos pôr aqui, Aparecida, dou Enter, olha lá, apareceu 3 vezes. Por quê? Porque apareceu 3 vezes o nome Aparecida aqui, ó, tá? Só apagar aqui para isso, beleza. Aqui, Aparecida, ó. 1, 2, 3. Percebam que eu estou desconsiderando cidade e estou desconsiderando material. Isso aqui vai ser trabalho para a função Conte-C, tá? Eu simplesmente aqui eu estou trabalhando somente a quantidade de vezes em que determinado vendedor fez a venda. Ou seja,
a quantidade de vezes que é apresentado o nome dele aqui, tá bom? Aparecida foi 3 vezes. Vamos ver a Maria aqui. Maria, dou Enter, 2 vezes. Aqui, ó. 1, 2. Tá bom? Então, a nossa fórmula CONT-C está confeccionada sem dificuldades nenhuma. Só para recapitular, vamos vir aqui no argumento da função para a gente entender. Primeiro, eu selecionei aqui a base de dados, que é o vendedor, que é toda essa coluna aqui, tá? E sinalizei aqui onde vai ser indicado o meu critério, que vai ser aqui no F6, tá? Eu até cliquei aqui, ó, F6, F6, tá? É isso daí. Conte C é só isso, tá bom? Agora vamos aqui para o Conte C. Eu quero que apresente a quantidade de vendas por vendedor e cidade. Percebam que aqui tem um critériozinho a mais, ó. Aqui era só vendedor, já aqui tem uma coisinha a mais. Eu quero que traga a quantidade de vendas por vendedor e por cidade, ou base. O que eu faço? Primeiro, venho aqui na célula onde eu quero que traga o resultado, no caso é H13. Clico aqui, venho aqui em fórmulas, inserir função. Onde você já está aqui, ó. Dou OK. Beleza? Deixa eu subir aqui para ficar mais fácil de visualização. OK. Intervalo de critério 1, tá? É vendedor. Então, seleciona aqui, ó. Vendedor. Todinha ela, tá bom? Depois eu venho aqui critério. Onde que vai ser indicado o critério? Que no caso aqui é no F13. Clico aqui no F13. Beleza. Intervalo de critério 2 é cidade. Seleciono aqui as cidades, tá? Depois eu venho aqui no critério 2, que é aqui. Beleza? Confeccionada já os argumentos da função, simplesmente eu dou OK. Deu 0 aqui, porque eu não indiquei nenhum nome de vendedor e nem de cidade ainda. Vamos colocar aqui, ó. Lucas é um vendedor, tá? Percebam que o nome de Lucas aparece aqui, ó. Mas deu 0 ainda, por quê? Porque falta eu passar uma informação ainda. Então, vamos colocar aqui, Mairi. Dou Enter, olha lá. O Lucas fez 2 vendas na cidade de Mairi. Aqui, ó. Mairi, aqui, ó. Mairi. Tranquilo? Então, ele fez 2 vendas aqui na cidade de Mairi. Suponhamos que eu tivesse sinalizado o nome de uma cidade aqui que não tenha feito vendas. Vamos colocar aqui, ó. Pequeri. Dou Enter, deu 0, deu inválido. Por quê? Porque o Lucas não fez nenhuma venda na cidade de Pequeri. Ele fez vendas, sim, mas em outra cidade. Pequeri não. Pequeri foi um outro vendedor que fez vendas. Tá bom? Vamos colocar aqui mais um critério. Eu quero que apresente a quantidade de vendas por vendedor, por cidade e por material. O que eu faço? Venho aqui na célula, venho aqui em fórmulas, inserir função, CTRL+C, dou 2 cliques e vai abrir essa telinha aqui para nós. Vamos lá fazer. A lógica é a mesma. A única coisa que eu tenho que me atentar é que tem mais um critério a ser sinalizado. Vendedor está aqui, ó. Indiquei toda aqui a coluna. Critério vai ser aqui. Intervalo de critério vai ser toda essa cidade, tá? Intervalo de critério vai ser aqui. Intervalo de critério 3 é o material. Eu seleciono todo o material. Mesma lógica da anterior. Percebam que aqui, ó, critério 3 não está aqui, ó. Não está aqui embaixo. Simplesmente eu desço aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu fosse descer mais, ó, ia aparecer o 4, 5 e por aí vai. Vamos lá. Critério 3 eu vou indicar aqui. Beleza. Confeccionada aqui a minha função, simplesmente eu dou OK e pronto. Sem dificuldades alguma. Vamos pegar um exemplo. Vamos colocar aqui Maria, tá? Uma vendedora. Maria. Cidade. Vamos colocar aqui Juiz de Fora mesmo. Juiz de Fora. Ok, dou Enter. Apareceu 0 porque ainda falta uma informação. Porque esse soma 6 aqui são 3 critérios. Está faltando uma informação. Então, eu vou colocar aqui meia, tá? Dou Enter. Olha lá. Maria, a vendedora Maria, na cidade de Juiz de Fora, vendeu uma meia, tá? Uma meia. Vamos ver se isso é verdade? Vamos aqui, Maria, ó. Aqui, Maria, Juiz de Fora, uma meia, tá?
Vocês podem perceber, ó, vou até colocar em negrito aqui para ficar mais nítido, ó. Vocês podem até perceber que a Maria, na sua totalidade, ela fez 2 vendas, tá? Fez 2 vendas aqui. Porém, das duas, uma venda foi na cidade de Juiz de Fora e o produto foi meia, tá? Então vai aparecer uma vez só, tá bom? Simples, pessoal, ficou fácil de entender, ficou alguma dificuldade? Caso tenha ficado alguma dificuldade, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar ajudando vocês da melhor maneira possível, tá bom? Eu só vou fazer uma recapitulação rápida aqui dessas funções. Conte C é apenas um critério, né? Então, os argumentos da função vai se dar dessa forma aqui, ó. Sinalizo aqui o intervalo onde estão os valores do critério, que no caso aqui é vendedor, sinalizo todos os vendedores, foi o que eu fiz, e depois eu sinalizo onde que eu vou digitar o critério, que no caso aqui é F6, tá bom? Conte Cs, né? Aqui eu tive como exemplo 2 critérios, que é vendedor e cidade. Então, eu venho, se o meu primeiro critério é vendedor, eu simplesmente venho aqui, ó, e seleciono todos os vendedores. Critério 1, eu coloco aqui onde vai ser digitado o meu critério, que no caso aqui é F13. Intervalo de critério 2 vai ser apresentado todos os valores da cidade, ou base. Aí eu seleciono todo, foi o que eu fiz. Aqui, ó, C3 até C16, né? E indiquei aqui também onde que vai ser digitado o nome do valor, que é G13. Dei o OK, aqui, ó, Lucas Piquiri, vai dar 0 porque na cidade de Piquiri não fez nenhuma venda, tá bom? E aqui a lógica é a mesma da anterior, né? Porém, aqui tem mais um critério, né? Vendedor, eu seleciono todos os vendedores aqui e sinalizo onde vai ser digitado o nome do vendedor. Cidade base, eu sinalizo aqui todas as cidades e as bases. Depois eu indico aqui aonde que vai ser digitado o nome da cidade ou base. Depois eu tenho aqui o material. Seleciono todos os materiais aqui. E aqui embaixo eu indico aonde que estará, onde vai ser digitado o nome do critério. Feito isso, eu dou OK e pronto. A função já está realizada sem dificuldades nenhuma. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro aqui os conceitos, tanto parte teórica quanto na parte prática. Vou deixar na descrição aqui para download esta planilha de dados aqui para vocês poderem estar treinando em casa aí quantas vezes for necessário. Se ficou alguma dúvida, repito, coloca aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. E qualquer coisa que vocês precisarem também, podem estar me chamando que eu vou estar ajudando da melhor maneira possível. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e até breve. Valeu!